Bom, agora eu vou trazer aqui algumas outras ferramentas que nós podemos utilizar para de fato a gente construir essas visões de futuros de maneira colaborativa e engajadora. A primeira delas que eu apresento é justamente a manchete de futuros que a gente utilizou no nosso primeiro conteúdo introdutório, que é justamente uma primeira ferramenta de baixa complexidade que serve justamente para despertar esse movimento de pensamento sobre futuros, que muitas vezes as pessoas que vão estar envolvidas, elas não tiveram essa oportunidade. Ou seja, essa ferramenta, basicamente, ela serve para provocar a pessoa ou o grupo de pessoas a poder imaginar como é que seria um futuro desejável que elas imaginariam. Então, para isso, basicamente, a gente constrói uma frase provocadora, como imagine que você está no futuro X. Muitas vezes eu gosto de trazer o ano, ou seja, imagine que você está em 2040. Né? O que você gostaria de ver como manchete do jornal nesse futuro desejável? Ou seja, o objetivo é a gente despertar esse movimento tanto a nível individual, a gente criar essa consciência, esse hábito de pensar aonde nós gostaríamos de estar, ou o que nós gostaríamos de encontrar mais à frente, mas também a gente trazer um olhar sobre todas as pessoas envolvidas, como é que individualmente a gente constrói as nossas visões, mas também como é que a partir disso a gente acaba podendo convergir a construção de uma visão de futuro desejável de maneira colaborativa. Ou seja, para mim a prática de manchetes de futuro é uma dessas ferramentas que a gente pode, que você principalmente pode praticar e que existe baixa complexidade e em geral é um ótimo resultado a partir de um início de uma conversação, de uma potencial discussão. Outra oportunidade, principalmente quando temos um grupo de diversas perspectivas, com diferentes experiências, é a construção de diálogos sobre desafios e sonhos. Isso porque muitas vezes, dependendo do grupo com que nós vamos discutir, esse grupo ele nunca teve uma oportunidade, como a Popo Beach traz, que eu trouxe no primeiro módulo. Muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade ou essa provocação de pensar no futuro desejável, de entender aonde gostariam de estar daqui a 5, 10, 20 anos. Isso porque muitas vezes os desafios eles estão no presente e eles são urgentes. Ou seja, a gente precisa primeiramente criar espaços para a gente desenvolver esse tipo de diálogo. Um dos exemplos que eu gostaria de compartilhar foi do trabalho desenvolvido na construção de um plano de longo prazo para a cidade do Recife, chamado Recife 500 anos. Durante o processo inicial, onde a gente acabou tendo a oportunidade de escutar mais de 3 mil pessoas através de oficinas colaborativas, inclusive trazendo todas as diferentes regiões da cidade e bairros, para de fato escutar as pessoas a partir dessa construção de diálogo. E a nossa provocação era basicamente duas. Uma era entender aonde essas pessoas gostariam de estar em 2037, ou seja, começando com a frase em 2037, Recife deve ser uma cidade, e cada pessoa poderia escrever ou falar o que deveria ser, como é que a cidade deveria ser no olhar dela. E a outra pergunta era em 2037, o que Recife vai deixar de ser? Ou seja, quais são os principais desafios, dores, barreiras que as pessoas enfrentavam no presente e elas iriam superar nesses futuros. Ou seja, nesse tipo de dinâmica qualitativa e colaborativa, o principal objetivo era tanto escutar as pessoas, mas também a construção desses diálogos, esse ambiente seguro para que as pessoas pudessem ter esse momento de liberdade, poder imaginar um futuro para daqui a 20 anos. E essa prática basicamente era a gente entendendo os desafios do presente e como é que poderia ser esse futuro desejável. E a partir dessa pesquisa, a gente conseguiu construir uma nuvem de palavras, inclusive entendendo qual eram os principais fatores, quais eram as principais questões relevantes para aqueles grupos, tanto em cada região, que a gente conseguiu limitar, como também uma visão global da cidade, né? Uma visão como é que a cidade inteira percebe esse futuro. Ou seja, nesse nuvem de palavras, a gente percebe que talvez o que chama mais atenção é a palavra segurança verde, sustentabilidade, arborizada, inclusiva. Ou seja, a gente percebe que
não apenas em outros dados e pesquisas, mas trazendo o olhar qualitativo das pessoas. Elas gostariam que o futuro, de fato, da cidade fosse mais seguro e também fosse mais sustentável, mais verde. E aqui eu tenho um breve vídeo onde a gente fala um pouco sobre o processo, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Ele é Hoje nós estamos aqui na Escola Nóbrega, em Campo Grande, o antigo Colégio EPOM. Estamos reunindo a turma da RPA2 para discutir o futuro da cidade. A ideia é que a gente consiga construir um plano que tenha a cara do recifense. Ele não é o plano de Guilherme, ele não é o plano de João, ele não é o plano de Maria. Ele é o plano da cidade. Ele é um plano em torno do qual todos nós conseguimos nos mobilizar. A gente começa falando um pouquinho de como é o projeto, começa falando um pouquinho como é o tempo da cidade, quais são aquelas coisas que a gente só constrói no longo prazo. E a partir daí a gente divide o grupo. Hoje nós tivemos mais de 130 pessoas aqui. A gente divide esse grupo por salas e vamos debater um a um os temas importantes da nossa cidade. É desse processo de encontros, de debates, de conversas que a gente vai construir um plano de cidade. A iniciativa de trazer as pessoas aqui nada mais é de essas pessoas colocarem o que querem para essa cidade. Isso é muito importante, porque as conversas elas trazem fortalecimento. Em reuniões e participações que a gente faz o desenvolvimento. Em 2037, eu quero me sentir fazendo parte dessa história que foi planejado, né, dentro aqui desse processo da RPA2. Nós trabalhamos juntos. E se nós estamos tendo a oportunidade hoje, é claro que no futuro nossos filhos, nossos netos e as pessoas que são nossos descendentes vão ficar aqui e vão ter uma vida melhor. Esse plano de longo prazo, ele também está disponível online e você também pode acessar aqui no nosso material de referência, tá? Hoje nós estamos aqui na